você, tem crianças em casa? Eles têm amigos imaginários, gente? Pois é, o poderoso do meu noivo, Edu Scafon, estará aqui hoje falando sobre esse tema. Até onde realmente é imaginação e onde entra a paranormalidade, gente? Qual a ligação que tem isso com os espíritos? Porque muitas crianças, gente que é mãe, né? Eu tinha uma filha que vivia brincando com um amiguinho imaginário, e conversa, e bate-papo, e pedia pedaço de bolo e tudo. Então, vamos entender o que passa na cabeça das crianças e o que de fato passa nesse momento, né? Não sei até que idade, se até 3 aninhos, se até 5 aninhos, 7 aninhos. Vamos esclarecer todas as dúvidas. Por isso o programa está começando. Tudo bem, Nani? Eu tô sempre bem. Quando eu vejo você, o coração acelera. Ah, é? Que coisa boa. Te amo. Também. Adoro. Edu, hoje você vai falar de... Isso aí, para todo mundo, em todas as mães. Vamos falar a verdade, gente, já passamos por isso, né? Eu tenho uma filha de 21, que você sabe, e uma de 7. Amigos imaginários, Edu? E, na verdade, tentar entender também o que é amigo imaginário e o que é, de repente, uma intervenção espiritual. Porque as crianças também, tem muita criança com mediunidade, Nani. A gente acaba abordando mediunidade como um tema só entre adultos, mas na verdade isso acontece também com as crianças. Então houveram várias capas de revistas, eu até trouxe algumas para a gente ver, que falam justamente sobre isso, matérias que abordam essa questão de mediunidade entre crianças. Teve um filme sobre isso também, né, O Sexto Sentido, você se lembra? Lembro. Então ele falou um pouquinho sobre isso também, né? E na verdade o que fica para a gente é tentar entender e perceber o que é a mediunidade e o que é uma questão imaginária mesmo da criança, né? Então tem psicólogos que ajudam nisso. Como que a gente consegue entender o que é? Então, com o tempo, porque às vezes fica sendo consecutivo, né? A criança fica vendo, conversando. Exatamente. Na verdade, muitas vezes a criança que se sente muito sozinha, que tem essa questão da solidão, ela acaba criando, né, um amiguinho, uma amiguinha para fazer parte ali daquele universo que é dela, um universo particular. Então, principalmente a criança que tem essa coisa da solidão ou que está com algum déficit de atenção, ela está querendo chamar atenção de algum modo, né? Então ela pode criar isso. Agora, o que acontece? Tem crianças que, ao contrário disso, elas falam sobre parentes que elas nem conheceram, né? Ou, de repente, elas veem uma foto, algo do tipo, e começam a falar sobre características daquela pessoa, sem sequer ter convivido com ela. Aí a gente já tem um indício de mediunidade. Meio mais atento, né? Crianças também que, por exemplo, falam outro idioma, coisas do tipo, desde pequenininho, sem ter aprendido. Né? Vamos conviver com uma criança dessa, no mínimo dá medo. Você trouxe vídeo para mostrar? Trouxe. Tem uma pessoa que fez uma pergunta sobre isso pra gente. Vamos ver. Olá, Edu Scafon, meu nome é José Ribamar Souza da Cruz, moro em Goiânia, sou médico e algum tempo atrás uma coisa muito estranha aconteceu aqui em casa. A minha filha Juliane, que hoje tem 4 anos, começou a falar sobre a avó que já havia falecido e ela não chegou a conhecer durante uma semana, até falando sobre pratos que essa avó fazia para ela. E nós ficamos um pouco surpresos com isso, já que ela nunca teve contato com a avó já havia falecido quando ela nasceu. E nós queremos saber se a avó dela, que é a Madalena, que tem aqui a foto, deixa eu mostrar a filha, se ela visitou a Juliane, falou alguma coisa com a Ju, porque a Ju passou a semana inteira falando sobre a avó, né? E aí eu queria que você pudesse orientar a gente o que pode ter acontecido aqui, ok? Um abraço, obrigado, até mais. Com certeza, aí no caso do José Ribamar, houve sim uma intervenção espiritual, né? A criança pequenininha, né, como a gente pôde ver, ela não teve contato algum sequer com a avó, né? Mas ela fala sobre a avó, ela comenta sobre pratos que a avó fazia sem sequer ter experimentado, ter visto isso. Então, José, esse é um caso típico que a criança teve um contato sim mediúnico e principalmente a criança, quando é muito novinho, eles reencarnaram há menos tempo que a gente. Então, eles têm uma ligação com o mundo espiritual mais forte que a gente vai perdendo com o tempo. Nossa, Edu. Importante, né? Todo mundo bem? Edu, e as crianças? Quando deixa de ser normal, então? Tem uma idade certa? Até que idade as crianças começam a ver esses amiguinhos imaginários? Quanto mais novinho, Nani, 2 anos, 3, é mais frequente. E daí os pais têm que reparar se isso é uma coisa que insiste em acontecendo ou se é um caso isolado. Então, o que acontece? Quando é um amigo, de repente, um amigo imaginário, é um caso isolado. A criança comenta sobre a personalidade daquele amiguinho ou daquela amiguinha, como que traços físicos, de repente. Né? Eu, quando a Manacho hoje tem 21, viu, gente? Quando ela era pequenininha, eu fui pro sítio, aí ela tava brincando sozinha lá numa quadra de tênis, brincando.
brincando e conversando. Aí eu tava com segurança, né? O segurança ficou de perto acompanhando para ver. Aí ela veio conversando, era estranho, porque assim, conversando como se estivesse de mão dada, conversava, você olhava, parecia que era maluca, tá olhando, não tá vendo nada, né? Mamãe, você não tá vendo? E falou o nome, tinha 2 amiguinhos lá. Deu o nome, aí ela tava indo lanchar. Ela lanchou e pediu para servir o lanche para as crianças. Tá. Aí, assim, eu acabei servindo, porque você não sabe se você pira a cabeça da criança falando que não tá vendo, ou se você entra no que ela tá falando, no universo dela, né? Sim. Aí ela falou assim, tá vendo, mãe? Ela quer também. E dá não sei o que, dá para ela também o suco, o guaraná. Não, serviu, Edu, mas ficou isso constante. E ela conversava, falava os nomes e conversava como se estivesse normal, ali do lado. A criança que tem mediunidade, ela vai apresentar isso em diversos momentos. Então, não necessariamente vai ser uma situação, várias algo vezes. único. Várias vezes. Eu trouxe uma explicação para a gente da psicóloga Rosana Beraldi, que ela explica o que é o amigo imaginário, para a gente poder entender a diferença. Vamos ver. Olá, Edu. Olá, Nani. Meu nome é Rosana Beraldi, sou psicóloga, trabalho na Clínica Prazer em Se Conhecer e vou falar sobre os aspectos psicológicos dos amiguinhos imaginários. Os amiguinhos imaginários, eles costumam aparecer na idade entre 3 e 7 anos, quando a criança está vivendo alguma mudança muito drástica na vida. Pode ser a chegada de um irmãozinho, separação dos pais, ingresso na escola ou mesmo a morte de algum ente querido. O amiguinho imaginário geralmente tem a idade próxima da criança. É uma das identificações que a gente tem, né? Então ela tem a idade próxima, a vivência muito parecida e é o amiguinho que vai ajudar a criança na trajetória difícil que ela está passando. Então ele vai ajudar a criança a elaborar essa dificuldade, essa mudança. Geralmente o amiguinho imaginário tem nome, características peculiares, físicas peculiares, mas a criança sabe que aquele amiguinho é imaginário. E na medida que a criança ultrapassa as dificuldades, esse amiguinho imaginário ele acaba desaparecendo. Então é como se fosse uma ajuda que a própria criança desenvolve para conseguir transpor uma situação que é bastante difícil. Espero poder ter esclarecido os aspectos psicológicos do amiguinho imaginário. Certo, aí eu entendo por um lado, né, do psicológico mesmo. Aí eu pergunto, e essas crianças espiritualizadas que estão nascendo, essa geração nova, Edu? Então, essas crianças, se a gente notar isso, se os pais notarem, elas precisam de um acompanhamento espiritual. Hoje em dia tem muito centro espírita que faz esse trabalho, né? Tanto de desenvolvimento específico para crianças, né? De um modo que eles estejam preparados, né? Psiquicamente para receber isso, mas também podem fazer uma limpezinha, né? Que são aqueles passes que eles sempre fazem nas crianças, que a gente tem que imaginar, Nani, que criança também tem espírito obsessor. Então a criança é um espírito comum, como o nosso, que está reencarnado e que de repente pode ter tido um problema no passado com algum outro espírito e esse outro espírito voltar como obsessor para atrapalhar aquela criança, colocar de repente um obstáculo que ela pode ter uma queda, se machucar, algo do tipo, para ir atrapalhando a caminhada daquela criança no processo dela de vida. Então, a criança que tem mediunidade, ela mais do que tudo, ela é mais fragilizada. Então, ela precisa de um acompanhamento específico. E um acompanhamento sério, né, Edu? Um acompanhamento sério. Você sabe que o Chico Xavier, com 5 anos de idade, ele já demonstrava esses fenômenos de mediunidade, né? Então, se manifestou cedo, né? Quem nasce, né? Quem nasce, né, Edu? Exatamente. Eu trouxe uma foto depois para a gente dar uma olhada também, de uma aparição no meio de um monte de criança, de uma aparição espiritual. A imagem tá aí, vamos ver? Tá com ela? Então, você vai ver que é uma foto, as crianças, né, estão todas aí, né, obviamente o rostinho, né, tampado para não expô-las, e ali do lado uma aparição. Daí aí, quem me enviou essa foto me narrou que é a bisavó de 2 das crianças da foto, né? E que ela, ali no cantinho, né, encurvadinha, do jeito que ela estava nos últimos tempos de vida, né? Bem desse jeitinho, e é uma imagem real, né? Então a gente vê que as crianças, muitas vezes, elas atraem também isso, elas têm uma sensibilidade a mais do que a gente.
ficam puros, né? Exatamente. Nós não estamos sós, né, gente? O problema é a gente achar que a gente está sozinho aqui, né? É. Amor, vamos passar as redes sociais, o telefone? Claro. Fácil. O telefone do espaço é o 0 operadora 11 2306 1751. Telefone para leitura de tarô, mapa astral, os cursos que nós temos também na casa e tanto no Facebook como no Instagram como Edu Scarfon. Certo, maravilhoso, fica à vontade. Hoje está de Tá olho ok. no docinho, né? Que Tô você tem doce na hoje, expectativa. que tá uma maravilha, viu, gente? Mas por isso eu vou falar de beleza para vocês, gente. Olha o que tem esse tratamento da natureza.